Esta segunda parte do Fora do Jogo será totalmente dedicada ao futebol distrital. Comigo tenho uma pessoa que foi treinador do Sousense, do Oliveirense e esta época está no comando da equipa sénior da Associação Desportiva de São Pedro da Cova. Chama-se Sérgio Espírito Santo. Boa noite, Sérgio. Obrigada por estares aqui. O que é que lhe foi pedido no início da época quando abraçou o projeto do São Pedro da Cova? Bom, no início, pronto, derivado das dificuldades que o clube vai passando, quer organizativo, quer financeiramente, por simplesmente pedir a manutenção. Pronto, fazer o meu trabalho sério, um trabalho honesto, e que a manutenção fosse conseguida o mais depressa possível. Isso veio a acontecer. Neste momento estamos numa posição vantajosa. Terceiro lugar, não é? Sim, uma posição favorável, uma posição vantajosa, em que praticamente essa manutenção está conquistada, ainda faltando 4 jornadas. Contava estar nesta posição a esta altura do campeonato? É difícil perspectivar isso, porque este campeonato, pronto, a nível de construção de plantel, desde o início que vem havendo muitas dificuldades, porque, como já referi, a questão financeira não é melhor. Portanto, têm dívidas antigas que não conseguem liquidá-las, ou pelo menos estão a tentar liquidá-las, e que não ajuda nos pequenos subsídios que são distribuídos aos jogadores e que nos dificulta imenso a construção de plantel. Depois, o plantel foi formado por jogadores do ano passado, jogadores que tiveram que ficar. Tentámos adquirir alguns reforços com alguma capacidade futebolística, mas que fossem homenzinhos com H grande, o que viemos a conseguir contratar, neste caso, 5 ou 6 elementos muito bons, mas que também tivemos que fazer tivemos que fazer uma retrospectiva dos jogadores que foram à experiência e tentar ficar com mais alguns elementos para construir o plantel total. Sérgio, vocês começaram a época com 2 vitórias e depois sofreram 4 derrotas consecutivas. Como é que na altura conseguiram ultrapassar esta ida do céu, entre aspas, ao inferno? Lá está, quem não está dentro do futebol ou dentro do clube acha que isso poderia ser anormal. E quem está lá a trabalhar, pronto, é uma situação perfeitamente normal, embora, como eu já disse, também começámos mal com a organização do plantel, porque se calhar tivemos algumas maçãs podres dentro do grupo em que tivemos que as limpar. Conseguimos essas 2 vitórias, como referiu, mas depois tivemos a situação de um atleta que é algo fundamental na equipa, que foi para o México com o futebol de rua. Praticamente perdemos esse elemento, perdemos algumas capacidades desses mesmos atletas e que nos dificultou a tarefa. Em dezembro houve alguns jogadores que saíram. A que é que se deveram estas saídas? Aquilo que vem a acontecer desde o início, pronto, como eu já referi, as questões dos subsídios tem sido uma dificuldade para o clube. As pessoas estão a tentar que isso não vá se mantendo com a regularidade possível, que nem sempre tem sido possível, ou não tem acontecido. E essas dificuldades de pagar esse pequeno subsídio, que é o desgaste das viaturas que as pessoas têm para se dirigir ao treino, muitas das vezes não é possível que as pessoas continuem, porque já não receber esse subsídio é mau, agora ainda ter que despender para a gasolina, para o gasóleo, da forma que cada um vem para o treino, é sempre muito mais complicado. Portanto, cada um foi tratando da sua vida, cada um teve que rumar a outros caminhos e nós temos que aceitar essas mesmas dificuldades das pessoas e tivemos que acatar e remodelar tudo outra vez de novo. Sérgio, mesmo com esses problemas que vão aparecendo, vocês estão novamente há 4 jornadas sem perder. A que é que se devem estes bons resultados? Olha, Tânia, isto tem sido um trabalho muito complicado. Já jogo futebol há muitos anos, já sou treinador há alguns anos, mas para mim tem sido o ano mais difícil que eu tenho tido até agora. Porque, além do plantel ser reduzíssimo, portanto é muito reduzido, e ao mesmo tempo temos esses problemas que diariamente vão acontecer através do subsídio, que muitas das vezes limita os jogadores a não treinarem,
e nós temos que fazer o treino na mesma. Portanto, E é difícil depois chegar ao domingo e ter 11 para jogar em bom estado, sim, entre aspas. e principalmente quem está nos meandros do futebol entende que nós à semana devemos treinar para jogar, e nós praticamente há muito tempo para cá estamos a jogar, a treinar. Portanto, no jogo é que estamos a fazer o treino. Portanto, mediante as limitações do plantel, mediante as limitações das faltas ao treino constantes, por este ou por aquele fator que não vou estar a referir muitas vezes, mas que esse trabalho tem sido mais complicado, porque muitas das vezes temos que fazer um tipo de trabalho semanal e explicar ao jogador que aquele trabalho que ele está a fazer naquela posição não é para ele, é para outro que no domingo vai entrar, e ele tem que, se calhar, fazer aquele trabalho semanal que ao domingo não é esse mesmo atleta que vai desempenhá-lo. Portanto, é complicado trabalhar assim, mas como tudo na vida, nós como líderes temos que nos moldar às circunstâncias, temos que nos moldar ao grupo, aos atletas, às próprias pessoas e à instituição, e se calhar tivemos que fazer um jogo de cintura maior. Portanto, tive que abdicar de princípios básicos que para mim são fundamentais numa equipa de futebol, que é a organização. Portanto, trabalhar a sério é ser organizado, e neste momento não o estamos a conseguir. Sérgio, focando-nos agora um bocadinho no seu percurso até aqui, esteve 10 anos no Sousense, clube que depois teve que deixar para voltar como treinador já, a sua primeira experiência como treinador. Saiu com algum amargo de boca? Sim, é sempre complicado quem está numa casa há tantos anos, sente-se bem, vir-se privado de continuar é sempre complicado. Gostava de ter terminado a sua carreira lá? Sim, e penso que pelos anos que fiz, com 10 anos em que capitaneei a equipa, em cerca de 7, não me darem a possibilidade de terminar a carreira nesse mesmo clube, é sempre ingrato, não é? Mas o futebol é isto mesmo. O futebol é o dia-a-dia, é aquilo que cada um faz, e depois também temos que perceber que as pessoas que gerem os clubes fazem-no pelo melhor do clube, e se calhar têm que abdicar, se calhar, também da questão humana em si, que possa não levar a que o êxito da equipa seja o melhor. Sérgio, apesar disso tudo, quando voltou, mostrou aquilo que valia, assumiu o comando técnico da equipa e conseguiu fazer o Sousense subir primeiro à divisão de honra e depois à terceira divisão nacional. Foi especial para si? O percurso não foi bem assim. Pronto, eu quando regressei ao clube do meu coração, que neste momento foram muitos anos, e metade da minha costela é do Sousense, e quando regressei fui convidado por o atual treinador do Sousense, Paulo Menezes, para fazer dupla com ele, como adjunto. E acabámos por ser um percurso inicial um bocadinho negativo. Ele teve que sair em, salvo erro, outubro, novembro, e eu acompanhei-o nessa mesma saída porque fui solidário. Acho que só assim é que temos de estar no futebol. E regressei em janeiro já com o Mister Mário Henriques, outra vez convidado para o mesmo clube, para dar continuidade a esse trabalho. No ano seguinte continuei como adjunto de outro treinador, em que a partir de janeiro, portanto dessa mesma época, portanto a meio dessa época, peguei na equipa como treinador principal. Tínhamos uma desvantagem muito grande, 12, 13 pontos para os primeiros e segundos classificados, e nessa segunda volta fizemos uma segunda volta fantástica e acabamos por subir com a equipa de Várzea. Portanto, foi um campeonato extremamente difícil, mas acabamos por levar o barco a bom porto. Sérgio, depois do Sousense seguiu-se o Oliveirense, onde começou por ser um início de época de sonho, depois acabou a meio da tabela. Como é que definiria esta sua passagem pelo Oliveirense? São sempre momentos de aprendizagem, porque quem estava habituado a andar com um Porsche ou com um Rolls Royce, como na altura já era a equipa de Sousense, portanto, e a sua organização, passaram a um clube que não tinha essa mesma organização de dentro para fora. Foi complicado, mas assumi, porque não tenho medo de assumir compromissos difíceis, trabalhos difíceis, e assumi-o de corpo inteiro.
A minha aprendizagem deveu-se essencialmente também a lidar com outro tipo de pessoas, pessoas que são a imagem do clube, porque estão sempre a dar apoio por trás, são pessoas que não são visíveis, se calhar, ao domingo, mas se calhar nos bastidores e na retaguarda, são as pessoas mais importantes das instituições e acabou por ser um ano positivo, embora, como disse, e bem, começámos muito bem, mas quem começou uma época com 36 elementos e acabou com 16... Já foi muito bom. Já foi muito bom, penso eu. Sérgio, da certeza que ao longo da sua carreira desportiva teve episódios que o levaram, digamos, a pensar que na sua altura não era assim. Acha que os jogadores de hoje são muito diferentes do jogador que era, por exemplo, o Sérgio? Sim, mas eu penso que não é só o atleta em si, a própria sociedade está diferente, porque antigamente, e quando eu comecei a jogar a bola, se calhar eu posso dizer isto, o meu pai disse-me, quando eu levei o documento para ele assinar a primeira vez, ele disse, eu assino, mas se partires uma perna, parte a outra. E neste momento, todo o atleta encaminhado pelos próprios pais, se calhar é paparicado em demasia, se calhar tem todo o apoio necessário e às vezes desnecessário, em que muitas das vezes não há regras, portanto passam para lá dos limites. Se calhar havia noutros tempos, nos nossos tempos, e se calhar dos nossos antepassados, neste caso, se calhar anteriores a nós, havia mais humildade, havia mais espírito de sacrifício, se calhar havia uma crença maior em querer fazer mais e melhor. Neste momento, nós muitas das vezes falamos para atletas de 18, 19, 20 anos, em que entendem que já sabem tudo. E isso não é bem assim. Sérgio, muito rapidamente, o nosso tempo está a chegar ao fim. O que é que gostava de fazer no final desta época? Em primeiro lugar, descansar. Descansar porque tem sido uma época um bocadinho atribulada. E depois, se calhar, desse mesmo descanso, tentar trabalhar no outro objetivo, trabalhar, se calhar, no objetivo de subida, se calhar nesta ou na outra divisão, mas para isso tem que, neste momento, levarmos a equipa de São Pedro da Cova o mais longe possível, primeiro, e antes de terminar este campeonato, temos que levar a equipa o mais longe possível e, se possível, ficar nessa divisão da elite, como se referem. Se isso não for possível, que não seja porque nós não queremos ou porque nós não trabalhamos para isso, e isso eu vou trabalhar sério até o final do campeonato, e depois o futuro a Deus pertencerá. Obrigada, Sérgio, pela sua vinda ao Fora do Jogo e parabéns pela excelente época que o São Pedro da Cova está a realizar, apesar de todas as dificuldades enumeradas. Obrigada. Muito obrigado, eu. Apresento-lhe agora a capa de desporto do Jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã. Podemos ver que o grande destaque fotográfico está relacionado com a segunda gala do Cerzedo. O clube comemorou 80 anos e, na noite do aniversário, apresentou novidades para a próxima época. Uma notícia que pode ser acompanhada nas páginas 2 e 3. Passando agora à coluna da esquerda, ao futebol nacional, na segunda Liga, Aroca segura manutenção e na segunda Nacional, Viseu carimba regresso ao Campeonato Nacional. No último escalão dos nacionais, a terceira divisão, Grijó mantém o terceiro lugar. Seguem-se os destaques do futebol distrital. Lixa escorrega e cede terreno ao Perafita. São Félix a um jogo da subida e Golpilhares derrota Pedroso e garante liderança são as chamadas à capa relacionadas com os campeonatos da Associação de Futebol do Porto. No desporto motorizado, Barros vence a Norte e Barbosa no Alentejo. E a fechar, no futsal, Freixeiro ainda acredita na manutenção, para ler na página 6. Estas e outras novidades podem ser acompanhadas amanhã na secção de desporto do Jornal Audiência, numa banca perto de si. Tempo agora para os destaques do futebol distrital com Johnny Lino. Boa noite, Johnny. Boa noite, Tânia. Começamos pela divisão de honra e a gala do Cerzedo, que se realizou no último sábado, não é? Exato. Antes de mais, boa noite a todos os telespectadores. No passado sábado, dia 20 de abril, o Cerzedo festejou 80 anos e realizou a sua segunda gala do clube, que também incluiu a entrega de prémios aos jogadores e
personalidades que mais se distinguiram na vida do clube durante o ano de 2012. Foi uma festa bonita, com muita gente, onde tiveram muitas personalidades, muitos adeptos, muitos associados do clube. Atletas, exatamente, todas as camadas, até porque o Cerzedo marcou todos os jogos para sábado para poder ter todas as camadas presentes na festa, e foram sendo distinguidos vários atletas das diferentes camadas do clube, desde a Futemagia até aos veteranos, passando também pelo encarregado de educação do ano, dirigente do ano e situações dessas. Uma boa forma de distinguir o trabalho de todos aqueles que fazem parte da estrutura desta equipa, não é? Sim, exatamente. E o clube cada vez mais está a modernizar, apresentou uma nova versão do jornal O Cerzedo, o jornal do clube, apresentou também a ideia dos novos cartões de associados que vão ser lançados mais para o fim do ano, e só não houve tempo de apresentar a nova imagem do site, mas que também brevemente estará pronta, o site do Clube Futebol Cerzedo. Passando agora ao nosso périplo pela divisão de honra, a surpresa da jornada está relacionada com a vitória do Baião sobre o Lixa. Sim, este era um jogo muito importante para o Baião, principalmente, porque tinha aqui uma hipótese de conseguir ganhar pontos e ainda se manter na luta pela permanência na divisão de honra. O Lixa também era importante porque nesta fase não convinha escorregar. Acabou por vencer o Baião, que por 2-1, num resultado muito importante, e que coloca a equipa ainda numa posição muito favorável para conseguir a manutenção. Ainda tem muitas hipóteses e, faltando 4 jogos para o final do campeonato, tudo ainda pode acontecer. O Lixa escorregou, permitiu a aproximação do Parafita, que venceu o Dragões Sandinenses por 2-0. Neste momento tem apenas mais 3 pontos que os matosinhenses, mas o calendário do Lixa até ao fim do campeonato é um calendário ligeiramente complicado. Joga já com o Nogueirense na próxima jornada em casa, visita o Cerzedo e depois joga com o Irmesinde na penúltima jornada, também em casa, e desloca-se a Canidelo, uma equipa que está também envolvida na luta pela manutenção. Portanto, são 4 jogos de grau de dificuldade bastante elevado para o Lixa, que terá aqui uma prova de fogo muito importante rumo à subida de divisão, que é aquilo que a equipa pretende. Johnny, esta divisão de honra da Associação de Futebol do Porto ficou marcada por 5 empates, mas eu destacaria a vitória do Rio Tinto sobre o Cerzedo, que permitiu à equipa do Rio Tinto subir 3 posições na tabela classificativa. Sim, foi uma vitória muito importante no jogo que foi disputado no sábado, abriu esta jornada. Portanto, foi uma vitória por 2-1 em casa do Cerzedo. O Cerzedo, que esta época perdeu imensos jogos em casa, já não havia memória de uma época tão desastrosa da equipa em casa. Portanto, foi um jogo onde o Rio Tinto foi superior e mostrou que está aqui na luta pelos lugares cimeiros da tabela. À partida já terá garantido uma posição aqui do 10º lugar para cima. Portanto, já se manifestaram-se também alguns adeptos contra a época que o Cerzedo está a fazer em casa no final da partida. Foi um final um pouco quente nesse sentido, mas o Cerzedo, de facto, esta época, principalmente em casa, tem tido resultados nada favoráveis, e grande parte desta época menos conseguida é derivado desses resultados menos bons em casa. Na Série 1 da primeira divisão, a prosa mantém-se e continua tudo na mesma. Sim, continua tudo na mesma. Aqui o Golpilhares garantiu este fim de semana o primeiro lugar na Série 1 ao vencer o derby com o Pedroso por 3-0. O São Félix da Marinha deu um passo muito importante rumo à subida de divisão, ao vencer o Valadares num jogo de grau de importância muito alto para as duas equipas. O Valadares, com esta derrota, fica praticamente impossibilitado de chegar ao segundo lugar, porque apesar de ainda haverem 12 pontos em disputa e de apenas serem 9 os pontos de diferença, o São Félix da Marinha, em caso de igualdade pontual, tem vantagem no confronto direto. Portanto, será preciso que aconteça algo muito mau à equipa de Manuel António para não conseguir garantir este segundo lugar. Foi também um jogo muito interessante de seguir, onde o São Félix mostrou ser muito superior no capítulo da finalização e conseguiu uma boa vitória. No outro derby gaiense, que colocou frente a frente Leverense e Costuma, os de Lever levaram a melhor. Sim, levaram a melhor e têm confirmado o bom momento em que entraram depois da vitória sobre o Golpilhares há 3 jornadas atrás. A equipa luta agora com o Leverense e com o Vila por um lugar entre os 5 primeiros. É uma posição, ou melhor, são os 5, uma posição, o 5º lugar, é uma posição muito importante, porque poderá ainda estar envolvido numa possível repescagem para participar na divisão de honra.
Honra e só mais lá para a frente é que poderemos ter a certeza de quantos clubes é que vão subir, porque tudo depende das descidas da terceira Divisão Nacional, para saber quantas equipas é que formarão a divisão da elite para o Nacional e também, por conseguinte, a divisão de honra. Mas garantir o quinto lugar é uma boa oportunidade para conseguir uma subida por via administrativa, mas foi um bom jogo, o Lubrense foi superior e foi superior em todos os capítulos. O Joel esteve em destaque porque marcou 2 golos para a sua equipa e conseguiu mais 3 pontos muito importantes nesta fase do campeonato. Passando à Série 2 desta primeira divisão, destacaria a vitória do último classificado, a Mocidade de Sangemil, frente ao terceiro, Aliança da Gandra. Sim, foi um resultado que a equipa do Aliança Gandra certamente não estaria à espera em casa do Mocidade de Sangemil, que luta pela permanência e neste momento, porque só deste um clube desta série, portanto a luta está reduzida entre 3 clubes, entre o Atlético Rio Tinto, Vila Quis e o Mocidade de Sangemil. O Folgosa da Maia já conseguiu ganhar alguma vantagem e apesar de ter 5 pontos apenas para o Mocidade, penso que estará mais seguro nesta fase final do campeonato, mas foi um excelente resultado, até numa jornada onde as equipas que jogaram em casa foram mais fortes. Apenas o Alfenense conseguiu uma vitória fora em casa do Marco 09. Portanto foi um bom resultado para a equipa do Concelho da Maia. Passando à segunda divisão, que tem sido desfavorecida nos últimos programas, na Série 1 tivemos um encontro caricato. Penso que não seja a melhor expressão, mas já com certeza vais arranjar um adjetivo melhor para qualificar este jogo entre o Torrão e o Clube Desportivo de Portugal, que colocou frente a frente pai e filho. Sim, é uma situação que, pelo menos que eu tenha conhecimento, é inédita no futebol. É mais suscetível de acontecer neste tipo de futebol mais distrital, mais amador, onde a longevidade das carreiras, por vezes, se prolonga muito mais do que no futebol profissional. Portanto, no Clube Desportivo de Portugal, o avançado Leitão, pai, tem um filho que joga no Torrão, Renato Leitão, defrontaram-se, são 20 anos que separam os 2 jogadores, portanto o pai tem 38 anos, o filho tem 18, curiosamente jogam os 2 com o mesmo número, 14, e foi um jogo muito interessante de seguir. O Desportivo de Portugal levou a melhor, a bancada no estádio do Desportivo de Portugal era praticamente a família dos 2 atletas, a mulher, a mãe do jogador, a avó, foi uma partida muito interessante. O Leitão, pai, inclusive, acabou por marcar o primeiro golo da sua equipa. E mostrar que ainda está aí para as curvas. Mostrar que ainda está aí para as curvas e que ainda tem muito futebol para dar ao Clube Desportivo de Portugal. Foi um bom jogo, o Torrão está a fazer esteve a fazer uma boa época até determinada altura, tem somado resultados menos positivos nesta fase, está na 11ª posição com 32 pontos, mas não deixa de ser já uma das melhores épocas da equipa também, a todos os níveis, algo que desde que chegaram aqui aos campeonatos distritais ainda não tinha acontecido. Nos outros encontros, Johnny, o Melres subiu ao 3º lugar depois de golear o Ramaldense por 5-0. Sim, o Melres, que há algumas jornadas atrás trocou de treinador, o Paulo Pegas deixou o comando da equipa por esta não estar a atingir os objetivos propostos, que era uma posição nos primeiros lugares da tabela. Aqui também ainda não é muito certo a posição do Melres, porque os lusitanos têm um jogo a menos, mas é aquela situação que aconteceu há 3 jornadas atrás com o Sporting de Campo, em que o jogo terminou por agressões entre os jogadores. Portanto, a Associação de Futebol do Porto, neste sentido, ainda não decidiu o que fazer, se faz a homologação do resultado, se manda repetir o jogo ou jogar os minutos que faltam. Mas não deixa de ser a melhor posição do Melres em todo o campeonato, uma equipa que também no início da época tem, como eu já disse, o objetivo de subir de divisão. Neste momento posiciona-se aqui entre os 3 primeiros e pode ser que, à semelhança da primeira divisão distrital, consiga também via administrativa sair, ou melhor, subir à primeira divisão, um dos objetivos já antigos deste clube. Não podemos deixar esta Série 1 da segunda divisão sem referir o Canelas, que somou a 22ª vitória desta época. Exatamente, regressou às vitórias, venceu a equipa do Atlético de Vilar por 3-1. Foi um bom jogo de futebol. O Canelas mostrou que a derrota não abalou a equipa e soma já neste momento 22 vitórias. É o clube mais forte desta série, desta divisão, e com todo o mérito vai estar na primeira divisão distrital no próximo ano e irá certamente disputar o título de campeão distrital com o vencedor da Série 2. Por fim, Johnny, a Série 2 da segunda divisão distrital, onde continua quase tudo na mesma.
Quase tudo na mesma, sim senhor. O Pena Maior este fim de semana empatou com o Carvalhosa em casa. O Livração acabou por perder depois da folga com o Ferreira por 2-1 e permitiu ao Caí de Rei, que venceu o Sobreirense por 1-0, encurtar distâncias. Convém referir que esta segunda divisão distrital tem uma jornada dupla este fim de semana, portanto vão jogar na quinta-feira, 25 de Abril, a 30ª jornada, e depois jogarão no próximo fim de semana, no domingo, também a 31ª. As duas séries têm essa particularidade este fim de semana, portanto será um final de semana cheio de futebol para esta série. No domingo, na jornada do domingo, haverá um jogo muito importante nesta série 2, que é o Pena Maior Liberação, que praticamente irá decidir o primeiro classificado, se bem que aqui o Pena Maior já tem uma vantagem mais confortável do que a que tinha algumas jornadas, exatamente, mas para o Liberação também é uma partida muito importante, porque dependendo dos resultados que fizer nestas jornadas, saber se o Caí de Rei não irá conseguir ultrapassar a equipa. Convém referir também que esta equipa do Caí de Rei, em igualdade pontual com o Liberação, tem vantagem no confronto direto, porque venceu os 2 jogos, e há alguns programas atrás dizíamos aqui que só uma catástrofe tiraria estas duas equipas desta posição. O Liberação está quase a ter essa catástrofe à perna, são apenas 4 pontos que separam as duas equipas, quando ainda faltam 4 jogos também para o fim do campeonato. Johnny, da jornada de quinta-feira, algum jogo que gostasses de referir? Aqui na Série 1, portanto, gostava de destacar o jogo entre o Orcozelo e o Sporting São Vítor, portanto, um jogo que é muito importante também para o Orcozelo, que está com o resultado deste fim de semana, está praticamente arredado da luta pela subida da divisão. Inclusive temos a situação de o Presidente se ter demitido de funções durante esta semana, devido à época menos conseguida que a equipa está a fazer. O Orcozelo tinha, desculpa por te interromper, mas o Orcozelo tinha assumido como objetivo a subida da divisão, não é? Sim, o objetivo de início de época era a subida da divisão. Começou a temporada com o Alfredo Mendes ao leme. A equipa não começou muito bem o campeonato, somou uma série de derrotas logo nas primeiras jornadas, que foi comprometendo esse objetivo. A partir mais ou menos do meio da primeira volta, conseguiu equilibrar e conseguiu partir por uma série de resultados que colocou a equipa nos primeiros lugares da tabela, mas depois, nos momentos decisivos e nos jogos contra as equipas candidatas, falhou e neste momento está praticamente arredado dessa luta. Quem não pode falhar também nos horários somos nós. Johnny, obrigado e até para a semana. Obrigado até para a semana. Fica por aqui este programa número 30 do Fora do Jogo, é já uma marca importante. Não me despeço sem relembrar que temos um e-mail e uma página no Facebook onde nos pode seguir. O e-mail é foradojogo@rtv.com.pt. No Facebook pode seguir-nos na página Fora do Jogo-RTV. Até à próxima segunda-feira, fique na companhia da RTV. Não fique de fora do Fora do Jogo.